Paz e graça, amigos. Saudamos a todos aqueles que nos acompanham e que têm nos acompanhado. Queremos agradecer pelo vosso apoio, pelas vossas orações. Este é o programa Hora da Verdade, perguntas e respostas com o Pastor Ivo. E cá estamos de volta com mais um tema interessante que resulta de algumas questões de alguns irmãos que têm enviado para o nosso programa. E desta vez são questões relacionadas com os mortos. Alguém pergunta, pastor, eu tenho tido sonhos com alguns familiares que já pereceram e será que é normal? Tenho recebido mensagens de alguns familiares, então uma e outra questão que acaba caindo no mesmo tema tem a ver com os mortos. Então achamos por melhor trazer este tema, culto aos mortos. Culto aos mortos. Pedimos a todos que nos acompanham para se subscreverem ao nosso canal. Se você está gostando, deixe seu like, o seu comentário abençoado e Deus vai lhe abençoar ricamente. Não se esqueça de partilhar este vídeo ou os nossos vídeos com as pessoas que precisam também receber de Deus. A Bíblia diz, de graça recebeste, então de graça dê. Que Deus nos abençoe. Nosso tema é este, culto aos mortos. Amém? A questão é, podem os mortos se comunicarem com os vivos? Será que os mortos, os nossos antepassados, os nossos antequeridos podem se comunicar conosco? Qualquer prática que indique contato com os mortos pode ser considerado um culto aos mortos. Qualquer prática de contato possível com alguém que já pereceu, com alguém que já morreu. São várias formas de contacto que nós podemos desenvolver. E qualquer uma dessas formas pode ser considerado culto aos mortos. Por exemplo, oração a favor dos mortos. Tem havido essas práticas a pessoas que oram a favor dos mortos, a favor de todos aqueles que já pereceram, sejam familiares, amigos, pessoas próximas ou não. Então, a oração a favor dos mortos é uma forma de contacto com o morto. Conversar com os mortos, homenagear os mortos, quando levamos flores aos túmulos, as práticas de missas, tudo isso é uma forma de contacto, não é? Todas essas formas é uma forma de contato com os mortos. Então, direta ou indiretamente, nós estamos cultuando os mortos. E é uma realidade, é uma crença popular no mundo, principalmente em África, a comunicação com os mortos. Quando nós falamos dos mortos, sem dúvida, estamos aqui referindo a pessoas que em algum momento tiveram ligadas a nós. E há muito sentimentalismo envolvido neste processo todo. É alguém que perdeu seu pai, alguém que perdeu sua mãe, alguém que perdeu seu irmão, sua esposa, seu esposo ou filho. E por causa desta ligação da alma, este contacto que existiu por muito tempo, e a saudade que existe, o vazio que existe após a separação desses dois corpos, permanece no homem esta necessidade de continuar se comunicando com esta pessoa. Então, por causa da nossa ignorância, nós preferimos acreditar que há, sim, um meio de eu me comunicar com alguém que fisicamente já não está, que já pereceu. Então, eu procuro fazer uso de um meio, procuro implementar uma maneira, uma forma de eu poder continuar a ter uma relação com esta pessoa que pereceu, que faleceu, seja um pai, uma mãe que deixou ficar este vazio. Então, toda forma de contato com esta pessoa que já não existe, que já morreu, pode sim ser considerado um culto a esse morto. Então, quando eu procuro me contactar, de qualquer maneira que seja, eu estou cultuando ao morto. Este é um tema muito polêmico, um tema que levanta muitos debates na sociedade. É um tema que envolve questões de tradição, questões de religião. Repito, eu trago sempre respostas que têm a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada.
porque eu acredito na palavra, eu trago aqui um entendimento que é resultado de uma fé das Escrituras Sagradas, sem querer ferir sensibilidade, sem querer ferir qualquer religião, qualquer crença, mas eu trago aquilo que diz a palavra de Deus, porque eu acredito que a palavra de Deus é o poder do Evangelho que salva. Ok? Então, a Bíblia, ela condena o culto aos mortos. A Bíblia não é a favor. Em outras palavras, Deus não está a favor do culto aos mortos. Ok? Primeiro, não existe possibilidade de comunicação entre o morto e o vivo. Não existe essa possibilidade. O morto jamais tem como se comunicar com o vivo. Os mortos não voltam. Os mortos não falam. Ok? Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa que morreu enviar uma mensagem para si. Não há possibilidade de um morto falar consigo através de um intermediário, de um médium que seja, que pode aparecer e dizer que, olha, eu falo, venho e falo em representação do seu pai que morreu, da sua mãe que morreu, do seu irmão que morreu. Não existe essa possibilidade. Isso é uma mentira, desculpa, mas sim é uma mentira do diabo. O morto não fala com o vivo. O morto já não tem lugar debaixo do sol. O morto já não tem lugar neste mundo em que nós estamos vivos. Após a morte, não há mais esperança para o morto debaixo do sol. Então, o que nós temos que fazer é evitar qualquer forma de contato com o morto. Não importa o sentimento que está lá, a ligação que houve entre as pessoas, nós temos que nos desligar dessas pessoas. O contacto só é possível entre vivos e não entre mortos e vivos. Porque existem consequências quando nós insistimos nesta forma de contato com o morto, quando cultuamos os mortos. Muitas das vezes cultuamos por ignorância. Nos vemos a participar numa missa de 7 dias, missa de 6 dias, missa de 1 ano, missa de não sei o quê. E tudo isso é uma forma de contato, é uma homenagem a quem morreu. Se nos apercebemos, até cristãos se envolvem nisto. Se nos apercebemos, estamos cultuando a um morto. E para Deus, isso é uma abominação. Vamos entrar para a palavra para nós entendermos o que isso quer dizer. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Em outras palavras, o morto já não tem qualquer forma de sentimento e pensamento a respeito dos vivos. O que quer dizer? Os mortos não te podem abençoar e nem te podem amaldiçoar. Assim como eles não podem falar consigo, eles não podem abençoar os vivos. Os mortos não podem amaldiçoar os vivos. Não importa se alguém tenha padecido com sentimento de raiva, de rancor, de ódio para com você, o morto acabou. Não há nada que ele pode fazer em relação àquele que está vivo. Diz aqui o versículo 6. Até o seu amor. Porque o amor do meu pai, o amor do meu irmão para comigo, então eu vou falar para lá porque meu pai me amou, ele me ama. Não. A Bíblia diz que até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram. Ok? E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo que a gente faz neste mundo debaixo do sol, os mortos não têm parte. Então tudo que eu faço, que eu penso, estou fazendo em prol de alguém que morreu, agora eu vou fazendo, é em vão, porque isso não atrai nenhuma manifestação a favor do morto. Talvez consola a mim mesmo, mas não tem nada a ver com o morto. E muito pelo contrário. Nessa tentativa de fazer algo pelo morto, eu acabo amaldiçoado. Eu saio amaldiçoado por isso, porque para Deus essa ação é uma ação de abominação. Veja o que diz Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando vos disserem
consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Em outras palavras, o povo não tem Deus para consultar? E diz aqui, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Quer dizer, vão consultar os mortos a respeito dos vivos? Vocês não têm Deus para consultar a respeito dos vivos? Através do profeta Isaías, Deus aqui fala conosco. Como é que os vivos vão consultar os mortos, assunto dos vivos? Não tem Deus vocês? Mais uma vez a palavra deixa bem clara. Como para Deus, o contato com os mortos, que vem a ser um culto ao morto ou aos mortos, é abominável. É abominável. E todos aqueles que se envolvem em cultos aos mortos são pessoas vazias por dentro. São pessoas que não têm uma relação de intimidade com Deus. Carecem de crescimento naquilo que é a comunhão com Deus, que é um crescimento espiritual, para poderem discernir a manifestação por detrás da prática de culto aos mortos ou a prática do contato aos mortos. Consultar os mortos constantemente. Alguém se vê visitando as campas, vai lá depositar as flores e o que faz com que você vai lá pôr as flores não é algo que vai... É que nós pensamos que estamos fazendo bem para aquela pessoa. É um ato de carinho, é um ato de amor para com o morto. Achamos que são ações que fazem bem ao morto. Então, é uma homenagem àquele que morreu. E para Deus, isso é abominável. Isso é um culto. O culto só pode ser para Deus, não para os vivos, nem para os mortos. Podemos homenagear sim aos vivos, mas não na perspectiva de homenagearmos ou colocarmos em primeiro lugar qualquer pessoa que seja. Porque a Bíblia já diz, amarás em primeiro lugar o Senhor, seu Deus, não é? Depois é o teu próximo. Então, primeiro é Deus. Isso é comparando os vivos e com Deus. Agora, com os mortos não há espaço sequer, não há possibilidade sequer de contacto. Porque eles não têm manifestação, não têm expressão sequer debaixo do sol. É o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio capítulo 18, versículo 12. Deuteronômio 18, 12. Repito, não quero passar por cima da crença de qualquer pessoa que seja. Eu estou trazendo aquilo que é o entendimento da palavra de Deus em relação a relação entre os mortos e os vivos, o contacto com os mortos, tentativa de contacto com os mortos, culto aos mortos. Então, a palavra, ela deixa bem claro que isso é abominável. Versículo 12 do capítulo 18 de Deuteronômio diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Eu vou ler aqui o versículo 11. Diz assim, nós vamos começando lendo o versículo 10, Deuteronômio 18, 10. Diz assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte os espíritos adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, Senhor. Todo aquele que consulta os mortos, aquele que tem tido a prática de contato com os mortos, diz a palavra, todo esse é abominação, Senhor. É abominação a Deus. Para nós entendermos a gravidade de cultuarmos os mortos, das missas, as visitas constantes à campa, vou lavar a campa, vou pôr flores. Nós sempre argumentamos que estamos cuidando da campa. Não. 99% dos casos, as pessoas vão lá exatamente porque estão cultuando aquele que lá morreu. Achamos que estamos em dívida para com aquele que morreu.
Então, se fizermos isso, o amor dessa pessoa vai se manifestar sobre nós, ou se fizermos isso, então não haverá aqui manifestação de maldição, de ódio de quem morreu. Há quanto tempo eu não vou a campo? Então, de certeza que meu familiar está zangado comigo. Não, é mentira do diabo. A Bíblia diz, todo aquele que pratica tal coisa é abominação ao Senhor. E diz ainda, e por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Então, quando você pratica isto tudo, Deus te lança fora. Significa dizer que Deus se aparta de você. Aí é que está o problema de cultuarmos os mortos. Deus se aparta de nós, ok? Deus olha para nós e considera-nos uma abominação por cultuarmos os mortos e Ele se aparta. Ele nos lança dele. Quando Ele nos lança dele, alguém entra, alguém ganha campo e esse é o diabo. Ele aí ganha campo na sua vida, ok? Para podermos perceber, o culto aos mortos é promovido pelo diabo. A Bíblia diz que Satanás se disfarça em anjo da luz. O que isso quer dizer? Ele se disfarça. Muitas das vezes, quando consultamos os mortos, alguém que aparece e fala como se fosse nosso pai, nosso avô, e tal e qual, e consegue até trazer informações credíveis, dizendo, sim senhor, este aqui é o meu antepassado, este é minha avó, este é meu pai, este é meu tio, fala tal e qual meu tio, mas não é seu familiar, não. Quem está falando com você naquele lugar é o diabo. É um anjo de Satanás que se disfarça em anjo da luz. E tudo que ele faz nesses cultos aos mortos é promover confusão. Ele entra e promove confusão. É por isso que depois resulta em várias manifestações de desastres, de mortes, de doença, de limitações, porque o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Em conclusão, podem os mortos se comunicarem com os vivos? Não. Os mortos falam? Não. Os mortos abençoam? Não. Há espaço para o morto aqui debaixo do sol? Não há. Morreu, acabou, ponto final. Então, meu conselho para vocês é: evitem as práticas de contacto com os mortos, porque isso atrai consequências muito pesadas. Não gostaria que ninguém fosse lançado fora por Deus, que ninguém fosse rejeitado por Deus por uma questão de prática de culto aos mortos. Como eu fiz menção, nós nos envolvemos nessas práticas muitas das vezes pela ignorância. Você vai a campo e começa a conversar com o seu ente querido ali que já pereceu, como uma forma de oração. Você está cultuando a pessoa que morreu. Orando a favor de quem morreu, você está cultuando. Homenagear quem morreu, você está cultuando a essa pessoa que morreu. E Deus não se agrada disso. Espero que a palavra tenha lhe ajudado. Eu oro a Deus para que esta mensagem possa transformar a sua vida. É por isso que nós devemos aproveitar enquanto estamos vivos para amarmos e manifestarmos o nosso amor, carinho para com os nossos familiares enquanto estão vivos. Não esperamos para que eles morram e a gente procure fazer isso, que é pior. Que Deus abençoe a sua vida. Liberta-se de toda a prática de culto aos mortos, adoração aos mortos, contacto aos mortos. Que o Espírito Santo te liberte disso. Deus te ama muito, nós te amamos muito. Não se esqueça de deixar o seu like, não é? O seu comentário, subscrever-se ao nosso canal e partilhar com mais uma alma. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.